Olá, investidores, bem-vindo aí a mais uma temporada do Tempo de Resultados, a nossa playlist aí que a gente chama os analistas para conversar sobre os resultados das empresas, né? E a gente teve ontem o resultado da Cielo, que está trazendo aí bons resultados, né? Foi a empresa aí que mais cresceu na bolsa, a ação mais subiu aí, a ação que mais subiu na bolsa no ano passado, né? Subindo aí mais de 100%, e a gente está aqui com o Matheus Spies, analista aí da Empiricus Research, para comentar com a gente aí sobre os resultados, as perspectivas, né? O que o investidor pode esperar. E bem-vindo, Matheus. Obrigada aí por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite, muito bom sempre poder contribuir com conteúdo de qualidade do Money Times. E, bem, o resultado de Cielo inaugura a temporada, então é natural que todo mundo se debruce sobre esses números. É uma tese que está com a gente, nós temos em carteira aqui na Empíricos, então a gente acompanhou esse desdobramento que você muito bem colocou, de maior valorização dentro de um leque da B3 ali. E, claro, consequentemente, a gente observa que é uma história muito curiosa da Cielo, né? Se a gente olhar antes de 2015, a empresa era a queridinha da Bolsa. E nos últimos anos, até o ano passado, vinha sofrendo bastante com a concorrência, perdendo espaço. Foi uma das grandes desvalorizações nos últimos anos. Nesse grande bull market que aconteceu de 2016 a 2019 no Brasil, a empresa perdeu muito espaço. Nessa tendência de digitalização, concorrência aparecendo em cada player de mercado, a empresa sofreu muito, mas o que a gente observa já nos últimos anos, mais recentemente, isso se traduziu em valorização da ação no ano passado, é que o contexto se estabilizou e a empresa voltou a ganhar mercado. Não à toa, subiu mais de 100% no ano passado. Se a gente observar nos últimos meses, salvo engano, sobe 140%. É uma valorização que a gente conseguiu capturar bem. E nós entendemos que ainda existe um pouquinho mais para capturar, né? Olhando para o resultado da Cielo, né? Olhando para esse quarto trimestre. Novamente, aquele movimento de recuperação dos números foi entregue. Então, por exemplo, o lucro líquido bateu as expectativas do mercado. Se a gente observar no trimestre, a empresa reportou 490 milhões de reais de lucro. No consolidado do ano foi quase o lucro recorrente, né? 1,5 aproximadamente, 1,47 ali, 48 bilhão, né? 1,47 bilhão de reais. Então é realmente um lucro muito significativo, crescendo e principalmente impactado, e daí um grande fator de explicação disso é a Cateno, né? Então a gente tem, quando a gente olha a Cielo, a gente tem a Cielo Brasil, líder de adquirência, né? Então grupo, né? Líder de adquirência, e dentro da Cielo a gente tem a Cielo Brasil e tem a Cateno, que está focada naquele cartão ouro, card, né? Do Banco do Brasil. Então é uma joint venture com a Banco do Brasil que vem conseguindo entregar e explicar boa parte do resultado da Cielo, né? E, consequentemente, a gente vê isso se desenvolvendo nos últimos anos de maneira mais enfática, com estabilização, e agora, consequentemente, a gente observa já graduais ganhos de share de novo, uma empresa que vinha perdendo muito participação de mercado e que agora vem reconquistando essa participação. Valuation, em termos de empresa, pouco impeditivo, então ainda é possível justificar posicionamento em Cielo por meio de valuation, tanto em métrica de preço sobre lucro, como preço sobre, como EV sobre EBITDA, que inclusive somou 1 bilhão de reais nesse quarto trimestre, né, uma alta significativa contra o ano passado, o ano anterior, né, 2021. Tanto essas duas métricas de valuation também conseguimos encontrar desconto, tanto para patamares históricos quanto avaliações de mercado. Então, a gente tem conforto na posição, entendemos que ela ainda pode alcançar um pouquinho mais de valorização. Em termos de endividamento, posição super confortável da empresa, não tenho preocupação neste sentido. Claro que depois de tantas notícias corporativas neste início de ano, começar a temporada com Cielo acaba sendo quase que um anticlímax, né? Porque é uma empresa que vinha se recuperando. O resultado foi melhor que o esperado, mas também não surpreendeu ninguém, etc. Tanto que as ações corrigem, né? Pode chamar atenção para o fato das ações estarem corrigindo hoje, no dia de divulgação do resultado. Mas colocando em perspectiva, é uma ação que subia até desde a metade de janeiro, ali, dia 15, 16 de janeiro, subia 10%, mais de 10%.
olhando nos últimos 5 dias, subia incrivelmente, um ajuste agora, né? Aquele velho ditado, né? Sobe no boato e cai. No fato, consumação de resultado, uma entrega positiva, não teve nada de negativo do resultado, um ou outro destaque, mas nada demais. De maneira geral, gostei do resultado. Comprova que a posição em Cielo é positiva. A gente não tem muita posição dentro da carteira, né? Uma posição mais limitada, mas me deixou construtivo para esperar os próximos trimestres, que ainda podem ensejar ganhos para os investidores de maneira geral. Show, Matheus. E aí você comentou, realmente eu estava vendo aqui, a ação está dando uma corrigida realmente, né? E aí, justamente, queria te perguntar, com um resultado tão positivo, né? O que que se dá, por que que a ação está caindo aí um pouquinho mais de 3%? Um ajuste de posição, é natural que aconteça. Vez ou outra, os investidores já estão. É uma ação que sobe 140% nos últimos 12 meses, né? Subiu muito nesse início de ano e de ontem para cá, uma correção seria até esperada, né? Até comentei ontem aqui internamente, quando a gente viu o resultado. Pô, o resultado foi ótimo, é uma pena que provavelmente vai cair, porque já estava muito contratado, né? Esse resultado. Então, Perfeito. é natural que tenha um ou outro ajuste de posição, árvores não crescem até o céu, mas ainda mantemos a posição, não vamos mudar a posição por conta desse resultado. Claro que a gente observa um patamar, alguns caminhando para 6%, R$ 6 a ação, a gente volta a avaliar se a tese se mantém ou não, mas por enquanto, boa entrega de resultado, um ajuste de posição hoje, natural, e continuamos caminhando nos próximos trimestres. Esse primeiro trimestre também pode ser dar continuidade a esses crescimentos recorrentes, né, de receita, crescimentos recorrentes de lucro, e, consequentemente, isso se traduz ao longo do tempo, né, prêmio de risco de ação em valorização para o acionista. Show, perfeito. E você aí até já comentou, né, que continua aí com a ação, né? O que que vocês esperam aí? Até você falou, não vai dar uma subida muito grande, mas deve manter aí. Qual a expectativa de vocês A para os gente próximos trabalha meses? A gente trabalha com preço-alvo hoje para ação de R$ 6 em um primeiro Perfeito. momento. Não é que quando chegar a R$ 6 a gente necessariamente vai vender. Chegando perto desse valor, a gente vai reavaliar modelos e premissas que a gente tem incutido nessa avaliação que a gente tem traçado para eventualmente mudar a posição. Tá certo? Mas atualmente a gente trabalha com uma valorização adicional desses R$ 5 que ela negocia agora, né? Ela está próximo de R$ 5,00, 5,15, algo como nesse gênero. Caminhando para 6, a gente vai reavaliar a tese para saber se ela se mantém na carteira ou não. Mas é o que eu falei, o management está de parabéns para os resultados que tem entregue, a tese se materializou. Quando a gente investiu em Cielo, a gente apostava muito nessa estabilização da perda de share que ela vinha tendo nos últimos anos. Processo inverso, né? A gente caminhou com um Brasil sistêmico, explica muito isso. Caminhamos com um Brasil de queda da taxa de juros, aquele fenômeno de digitalização, todo mundo querendo entrar em todos os mercados, e se estabiliza, muda-se a lógica do mercado. Antes era uma firma completamente dominante, agora ela tem seus concorrentes, muda-se essa dinâmica e agora ela tem outra dinâmica de precificação, inclusive uma precificação sobre seus produtos que cresceu, né? Ela conseguiu aumentar preço, conseguiu aumentar volume, e o que fez ela entregar bons resultados, consequentemente, tá certo? Então, é outra dinâmica, não é a mesma dinâmica que a gente tinha em Cielo antes de 2015. Ali era outra história. Não é a mesma dinâmica que a gente viu também de 2015 até 2019, 2020. Agora é outra história, uma firma ainda dominante, líder de mercado, que vai conseguir crescer com as concorrentes também ali fazendo enfrentamento. Outra dinâmica, mas ainda assim positiva, principalmente porque o valuation, como eu falei, não é impeditivo no patamar atual. Perfeito. E aí, já, né, você já falou aí, mas a empresa em si, ela conseguiu se adaptar, né? A gente passa aí por mudanças e vamos continuar sempre, e as mudanças estão cada vez mais rápido, né? Então, realmente, a empresa mostrou aí, vamos dizer, resiliência e conseguiu se manter e recuperar ao longo do último ano aí, né? Exatamente, e um ano adverso, né? A gente passou por um momento super delicado, não só no Brasil, como em nível global, né? Um evento bíblico, pandêmico, passou por esse episódio, passou por também um ano eleitoral e agora caminha gradualmente para uma estabilização. É claro que a gente está falando de um setor de adquirência, né? E agora a gente passa por um episódio
de impacto no varejo. E tem desdobramento sobre Cielo? Não vemos, recebemos muito essas dúvidas dos assinantes, por isso eu já antecipo aqui, né? Não vemos nada como grave. É claro que o mercado como um todo vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Era um player relevante que foi abatido aí, passando por um momento de dificuldade, americanos, mas nada que vá afetar diretamente Cielo, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, a empresa não deve ser, né, impactada neste fenômeno. Ele vai, claro, como aconteceu no mercado de adquirência, o mercado de varejo passa por suas adaptações e também vai virar essa página.